Tudo certo! Iniciando então mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade, e dando sequência ao tema dos últimos, onde nós fizemos um episódio sobre compreendendo a depressão, alternativas e cuidados para a saúde mental, para a satisfação. Nós exploramos um pouquinho do descanso, da alegria, e hoje nós vamos falar sobre algo muito comentado e um pouquinho difícil de praticar, que é o amor próprio. Sim. O amor próprio vai começar, né, pelas beiradas, falando sobre a salvação. Aí Filipenses 2:12, né? Filipenses 2:12 diz assim, que nós podemos celebrar juntos a salvação. E é diferente trabalhar pela salvação e trabalhar não na salvação, né? Porque a gente já recebeu a salvação do nosso Senhor, mas a gente desenvolve essa salvação recebida. E nessa salvação a gente vai percebendo quem é essa nova pessoa, né? Porque o batismo representa aquilo. Nós éramos uma pessoa que tínhamos uma filiação, né? Nós nos batizamos, então sepultamos essa pessoa. Então essa pessoa não existe mais. Ressuscitamos em Cristo Jesus, então somos uma nova criatura. Para a gente saber quem é essa nova criatura, nós precisamos receber a salvação, né? Que foi o batismo, foi uma consequência natural dessa salvação recebida, e depois desenvolver essa salvação. Né? Então, o que diz assim? Ó, continuem a trabalhar a salvação, que é Filipenses 2:12. Na Bíblia, a mensagem diz assim: o que desejo ressaltar, amigos, é que vocês apenas continuem a fazer o que têm feito desde o princípio, quando eu estava com vocês, o Paulo, né? Havia obediência, havia responsabilidade. Agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços. Sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará do prazer dele próprio, do prazer de Deus. Então a gente precisa entender que o que quer que esteja em nós, né, pode ser cada dia, pelo poder de Deus, desenvolvido na salvação. Então, no anterior a gente falou assim que era um binômio, né? A clara e a gema, né? A gente faz, a gema seria aquilo que a gente pode fazer, né? E a clara seria tudo aquilo que Deus faz em nós, né? Através de nós, ao lado de nós, em volta de nós. Então é isso, a gente coloca o nosso esforço desenvolvendo a salvação, porque a salvação foi recebida por nós. Para quê? Para que aquilo que há em nós possa ser burilado, transformado, e as outras pessoas possam ver Jesus brilhando em nós. Sim, muito lindo. Então, essa salvação, né, que a Silvana se refere e que ela está muito relacionada ao amor próprio, para que todos vocês possam compreender e trazer isso didaticamente para o dia a dia. É como, né, eu gosto da analogia assim do Word, né? Tu tá ali escrevendo, né, o Word, o Excel, qualquer programa ali que tu usa no teu computador, tu precisa salvar, né? Tu escreveu lá um trecho, se tu não salvar aquele trecho, tu perde, né? Tu Legal. dá uma queda de luz, desliga o computador, tu vai perder aquilo que foi construído. Então, nós precisamos constantemente caminhar e andar com uma mente salva, né? E ser salvo não é por obra do homem, não é por o quanto nós somos obedientes, queridos, maravilhosos. Sim, o fato de nós guardarmos faz com que a gente viva melhor. O fato de nós escrevermos bem, sermos prudentes ali com aquele documento, faz com que nós tenhamos ele. Mas a salvação, ela vem de Deus, né? A salvação é a obra de Jesus. Então, o que seria, Sil, trazendo um exemplo, andar com uma mente salva, né? Que tá totalmente relacionado com o amor próprio. É nós sabermos, né? Daí Romanos 8:29 diz assim: nós somos destinados. Tem pessoas que dizem assim, o destino. Pois então, nós temos um destino, algo que Deus escreveu para nós, a sermos o quê? A imagem de Jesus Cristo.
Mas essa imagem precisa ser trabalhada. Nós podemos ser como Jesus em manifestação na Terra. Se nós não crescermos, acaba por ser irrelevante o que Jesus fez, né? Acaba por ser ignorado o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Então, nós queremos e podemos ser cada dia melhorados, transformados à imagem, porque esse é o nosso destino. Deus nos colocou esse destino. Então, ser paciente conosco mesmo, enquanto nós estamos crescendo, é primordial, né? Porque isso não acontece assim no estalar de dedos. Pode acontecer de alguns vícios serem completamente exterminados em algumas pessoas, né? Eu conto que eu parei de fumar sem saber que eu precisava parar de fumar, né? Eu esqueci de comprar cigarro e ninguém falou nada para mim. Eu comecei a ler a palavra e a palavra mesmo me limpou. Só que tem gente que não, que tem gente que leva muito tempo para extirpar um vício. Então, cada um de nós é uma feitura de Deus. Cada um de nós tem um processo com Deus. Então, alguns vai ser assim como comigo e alguns vai ser assim um ano talvez usando medicamento, indo no médico, precisando usar adesivos. Então, o negócio é aqui, ó, que a gente precisa ter paciência. Então, a autoestima, o autoconceito elevado começa por uma delicadeza no trabalho consigo próprio. Então, não é porque com a Silvana foi assim, ela esqueceu de comprar cigarro, que com todos vai ser assim. Né? Então, a gente entender que temos que aproveitar a nossa jornada com Deus, mas nós não podemos aproveitar a nossa jornada com Deus se nós não formos pacientes, longânimos, amorosos conosco, né? Sim. Nós precisamos ter essa amorosidade conosco mesmos, né? Essa voz, essa conversa que nós temos o tempo todo conosco, precisa ser amoroso. Assim como nós falamos com a nossa pessoa preferida, vamos dizer, na Terra, ou com aquela nossa relação mais amorosa e mais significativa, como é que nós nos tratamos? E se nós não temos nenhuma dessas relações, nós podemos criar, saber que nós podemos falar com alguém como se falasse com uma criancinha pequena, né? Olha, querida, eu procuro falar comigo assim, Silvana, tá tudo bem, isso vai passar, só respira e pensa agora numa coisa boa. Procura louvar a Deus por isso. O que que tem de bom nesse momento? Tá tudo bem, isso vai ser resolvido. Essa é a tua gema. Essa agora é nova, tá? Eu acabei de pegar a tua analogia, gostei muito. Sim, muito bom, Silvana. Então, estarmos constantemente como um arquivo ali salvando os nossos pensamentos. Eu Uhum. estou fazendo isso, eu fiz isso. Ah, ok, eu fiz isso porque talvez eu esteja me guiando muito pela minha carne, né, pelas coisas desse mundo, mas hoje eu sou salva, né? Jesus morreu para me dar a salvação, eu tenho uma mente salva, eu tenho a mente de Cristo. E aí, declarando isso e se tratando como essa pessoa pela qual Jesus morreu para nos dar a vida. Gente, é esse o olhar que nós temos que ter para nós. Nós somos a pessoa pela qual Jesus morreu para nos dar a vida. Nós somos filhos amados, escolhidos. Nós temos um destino, como a Silvana falou. Então, isso tem a ver com o amor próprio, não tem a ver assim, eu me amo porque eu sou. Não, eu me amo porque Deus me escolheu, porque Deus é em mim, porque Ele me amou primeiro. Então, muitas vezes, né, o que a gente fala, o amor próprio é o olhar como eu sou bom nisso, como eu sou bom naquilo. E isso é uma grande cilada, na minha opinião. Porque tu não vai ser bom sempre, né? Eu sou muito Sim. boa em escutar, aconselhar, né? E por isso que eu estou em seguir uma profissão como psicóloga, mas nem sempre. Tem dias que eu não sou boa em ouvir. Tem dias que eu não sou boa em aconselhar. Tem dias que eu não tô legal, que eu preciso de outras coisas. Ou seja, isso faz com o amor próprio a compreender que o poder vem de Deus, né? Como a gente falou, inclusive, no podcast anterior, a alegria não vem só do nosso esforço ou dos nossos frutos. A alegria vem de Deus, a alegria do reino de Deus. Assim como o amor próprio é o amor de Deus por nós e que a gente precisa estar salvando na nossa mente o tempo todo. E uma outra palavra aqui para compartilhar com vocês, que está lá em Provérbios 31, né? Na Bíblia da Joyce Meyer, que eu e a Silvana gostamos muito, né, Silvana? Sim, 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 nosso amor.
a nossa best, ela traz ali um quadro que ela fala em amor em seus lábios, né? E aí ela compartilha sobre a vida dela, que o fato dela ter vivido muitas experiências dolorosas, ter sido abusada pelo pai, e enfim, e outros sofrimentos ao longo da vida dela, fez com que ela tivesse uma língua muito afiada para dizer palavras que feriam, né? Ela foi ferida, então o que saía da boca dela eram palavras que feriam a ela e aos outros, né? E ela traz, né, assim: não importa o quanto ache que o seu coração está reto diante de Deus, se você carrega orgulho, ira ou ressentimento em seu espírito, você não pode abrir sua boca sem expressar essas características e emoções negativas. Por quê? Porque, como Jesus nos disse, a boca fala do que o coração está cheio. E aí ela começa a falar sobre como que ela foi tratando o coração dela, a partir de uma leitura de Provérbios 31, no capítulo que fala da mulher exemplar, lá no versículo 10, ao versículo 26, né? O autor diz: a mulher fala com sabedoria e ensina com amor. E aí ela diz que virou uma chave para ela, né? Você fala com sabedoria, ensina com amor, mas então como que eu estou falando? Como que eu falo com as pessoas? Como que eu falo comigo mesma, né? Como que eu falo comigo? Ai, Angélica, que burra, que incompetente, por que tu fez isso? Olha só, tu nem sabe, tu nem é tão boa nisso que tu faz, tu não fez isso hoje, né? E é como tu falou, Silvana, então a nossa boca precisa expressar aquilo que está no nosso coração, como tratar o nosso coração, conhecendo Deus intimamente, se relacionando com Ele, para ouvir o que Ele tem a dizer a nosso respeito. Sim. E onde nós vamos, nós estamos lá, né, Angélica? Então, se nós não Sim, formos a nossa melhor amiga, como é que vai ser isso? Então, precisamos ter paciência. exato. Quando o fruto do Espírito Santo é longanimidade é longo ânimo. E isso é paciência, né? Então, a gente precisa ser paciente com a gente, que nós vamos trabalhar a salvação. E isso não vai ser na nossa própria força, vai ser na força do nosso Deus. Então, eu convido a gente continuar esse podcast na próxima, dando continuidade, falando mais sobre autoestima, sobre autoconceito. Então, como que tu vai ter uma saber que teu destino é ser a imagem de Deus, de Jesus Cristo nessa terra, e tu te tratar como sua burra. Tu sempre faz isso, é assim, tu faz, quando a gente vê, tu já tá botando os pés pelas mãos. Muito bonito, né? Mas por dentro é um sepulcro caiado, né? Fala todas as bobagens contigo mesma e depois vai lá falar coisa amorosa com os outros, né? Então a gente fica nessa crítica, que essa crítica saia no nome de Jesus, que a gente possa ser nossa melhor amiga, falar com amorosidade conosco, falar com amorosidade com o nosso Deus, louvar as suas obras, celebrar os seus feitos. Amém? Vamos orar? Amém. Muito bom, Amém. Silvana. E que nós possamos expressar, então, esse Sim. amor, não só, talvez, por um sentimento, né? Mas por um Uma conhecimento de prática. uma Aham, prática, um por hábito uma daquilo prática amorosa. exato, daquilo que Deus, de como Deus nos vê. É uma forma de Sim, amar, né? sim. E obedecer a Deus, é nos olhar com bons olhos. Então, vamos lá, Amém. vamos orar. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, ativa em nós essa amorosidade por nós mesmos, porque nós somos feituras tuas, Senhor, para honra e louvor da tua glória. Ativa em nós, Senhor, ativa em todos que nos ouvem, cada vez que esse podcast for ouvido, e ativa em todos os santos desta terra agora, Pai, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, possamos nos ver como tu mesmo nos vês todo o tempo, Amém, online. Senhor. Amém. Que nós possamos declarar, Senhor, na nossa vida e sobre nós mesmos palavras doces, palavras boas, palavras puras, como são as tuas palavras ao nosso respeito, pois tu nos amou tanto que tu nos deu o teu filho, Senhor, para morrer por nós. Que assim como Jesus, em cada encontro que ele teve aqui, cada encontro que ele continua tendo com cada um de nós, ele nos trata com amor, com cuidado, olhando para o melhor, que nós possamos assim nos olhar, Senhor.
que o nosso coração seja tratado, Senhor, e que todos aqui que estão nos ouvindo, que sejam curados das suas amarguras do passado, Senhor, que busquem essa cura em Ti, que possam ser ressignificados de todas as suas feridas, para que possam ter esse amor dentro do seu coração, Senhor, e também expressar esse amor ao falar, que nós possamos nos lembrar que muitas vezes não é pelo sentimento, mas por uma obediência a Ti, Senhor, que nós possamos falar de forma amorosa, como falamos com quem nós amamos, que nós falamos assim conosco mesmo. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, esse é um tema que vocês viram que vai continuar, é um tema muito relevante para que nós possamos explorar bastante aqui. E se tu curtiu, né, curte aqui, compartilha, envia para alguém, te inscreve no nosso canal, envia sugestões sobre temas que estamos abertos. Sim, participe dessa obra, essa obra de Deus. Amém. Até a próxima. Até. Beijos.